Açúcar orgânico, não, vou começar pelo refinado. O refinado, estévia, xilitol, não. Açúcar refinado, açúcar orgânico, açúcar mascavo, açúcar demerara, xilitol, estévia, sucralose, aspartame. Qual é o melhor açúcar para adoçar a sua vida? Fica aqui comigo que eu vou te ensinar hoje sobre cada um deles. Não é de hoje que você já sabe que o açúcar refinado, ele é um grande vilão para a nossa saúde. Existem vários estudos que comprovam que o açúcar branco refinado pode causar até câncer, além de a obesidade, o que acaba levando a uma série de doenças. O açúcar refinado é a grande paixão porque ele vicia mesmo, como se fosse uma droga. E dá pra fazer muitas sobremesas deliciosas e maravilhosas com ela. Bom, você já parou pra pensar como o açúcar refinado chega até a sua mesa? Durante o refinamento, ele passa por um processo com muitos aditivos químicos, principalmente feito com enxofre. Por isso que ele fica bem branquinho, bem saboroso. E nesse processo de refinamento, que ele praticamente fica um pozinho, para pra pensar, ele era um derivado de cana, um açúcar bem grosso, basicamente o açúcar mascavo ou o açúcar cristal, que já estão em pedacinhos menores. E como que ele fica bem branquinho e bem fininho? Todo esse processo perde-se muitas vitaminas e muitos minerais. Então, o que você acaba consumindo todos os dias nos seus alimentos, na sua casa ou nos produtos que você acaba adicionando açúcar, ele basicamente não tem nutriente nenhum. Simplesmente é glicose pura. Então, se a gente for pensar em reeducação alimentar, em manter uma alimentação mais saudável, a gente tem que incluir nutrientes na nossa alimentação, certo? Então, o bacana é a gente procurar uma coisa que adoce, mas que também tenha nutrientes para a saúde. Uma opção, por exemplo, seria o melado, que ele é muito rico em ferro e é uma opção bacana para você fazer sobremesas, e ele tem vários outros nutrientes, vitaminas e minerais que são muito completos para a saúde. Porém, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, que é bem parecido com o açúcar mascavo, mas eles são mais calóricos, certo? Então, para quem tá precisando perder alguns quilinhos, realmente eles não são as melhores opções. Mas a gente precisa lembrar que reeducação alimentar é diferente de fazer dieta. É muito mais saudável você fazer um bolo pro teu filho ou para você na tua casa usando um açúcar mascavo, sim, um açúcar demerara, sim, quando comparado com um açúcar branco, que é uma coisa que você pode exterminar da sua mesa, da sua casa hoje, sem dúvida alguma. O açúcar demerara, ele parece um açúcarzinho cristal, ele é um pouquinho mais marronzinho, porque na verdade ele passa assim por um processo de refinamento, só que ele não leva aditivos químicos nesse processo, então ele acaba sendo um açúcar mais natural. O açúcar mascavo, ele tem aquela aparência, ele é úmido, tem um sabor bem marcante, e às vezes não combina muito bem com sucos ou alguma outra opção, alguma outra bebida como café. Muita gente acaba reclamando, poxa, mas ele tem um gosto um pouco mais forte. Esse açúcar, ele se forma porque ele na verdade se forma através de um aquecimento de xarope de cana. Por isso que ele tem esse sabor tão forte e marcante, ou seja, ele tem muitos nutrientes, porque não passa por processo de refinamento quase nenhum e sem adição química. Então ele é sim a opção mais natural, porém além de ter muitos nutrientes, ele é sim um pouquinho calórico, mas é uma opção. Já o estévia é uma planta que tem a capacidade de adoçar. O único problema do estévia, que muita gente reclama comigo também, é que ela tem um sabor marcante, um pouco residual, deixa um pouquinho amargo, porque na verdade tem um poder de adoçar às vezes 15 a 20 vezes maior do que o açúcar. Mas o estévia, sim, eu gosto dele, seria uma opção muito saudável, porque praticamente não tem calorias, não provoca cárie, é uma ótima opção para evitar a obesidade ou o sobrepeso. E hoje em dia existem várias opções de estévia, você pode utilizar o estévia líquido ou o estévia em pó. E o que eu acho de verdade é que é uma grande questão de hábito. É
Óbvio que quem tá acostumado com um cafezinho, com uma colher de sopa ou uma colher de chá de açúcar branco vai ter muita dificuldade de se adaptar a tomar um café com stevia. Então, o que eu acho bacana é você começar aos poucos. Se você tá super acostumado com açúcar refinado, no dia seguinte, quando você tomar o café com stevia, você vai detestar. Mas depois você pode ir misturando. Você coloca menos açúcar refinado que você está acostumado e coloca um pouquinho de stevia junto. E aos poucos você vai tirando. Eu quero falar também um pouquinho sobre a sucralose. A sucralose, há uns anos atrás, foi descoberto que ela era uma das melhores opções e depois alguns estudos colocaram isso por terra, porque ela acaba causando um pouquinho de inflamação no corpo e vimos que não é a opção mais saudável, a opção mais natural. O que eu acho de verdade, como nutricionista, nós temos que pegar o paciente super acostumado com açúcar, ele vai ter muita dificuldade de adoçar com stevia, ou com demerara, ou com açúcar mascavo logo de cara, ou com xilitol, que é uma opção de açúcar também. O xilitol é um açúcar encontrado nas fibras dos vegetais. O único fator negativo do xilitol, ele acaba sendo um pouco mais caro aqui no Brasil, mas ele sim é uma opção. Eu posto muitas sobremesas ou bolos, acabo fazendo usando um pouquinho do xilitol e do stevia junto, é uma opção sim, porque ele tem um efeito anticariogênico muito grande, não aumenta a insulina no sangue e é uma opção bacana para adoçar, mais uma opção aí para vocês. Então vai muito do bom senso do seu nutricionista e você pode bater esse papo de aos poucos começar a fazer essas mudanças de uma forma em que você não sinta tanto o paladar do que simplesmente cortar. O nutricionista pode falar pra você, olha, você não pode mais tomar açúcar. O paciente vai falar, normalmente o paciente faz isso pra você, e no dia seguinte ele vai tomar, não vai conseguir. Se você tem essa dificuldade, converse com seu nutricionista e vai começando aos poucos essas substituições. E muita gente fala pra mim, olha, hoje eu tomo café com stevia, não sinto nem muita diferença. Hábito. Criar hábito dia após dia, vivendo um dia de cada vez, procurando uma vida mais saudável. Eu acho que essa é a minha maior dica. Então, evite alimentos que contenham açúcar, porque não adianta só, mas eu não uso açúcar refinado, mas não adianta tomar o suco de caixinha, mas não adianta tomar o achocolatado cheio de açúcar. Então, evitem essas opções para que a gente possa ficar cada vez mais saudável. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e consigam escolher aí as melhores opções para você, para as crianças que precisam crescer com opções mais saudáveis e aprendendo que a vida não é feita só de doce. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Eu esqueci de falar que você precisa compartilhar esse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui pra mim. Por favor, favorita o vídeo, dá um joinha aqui, não custa nada. Segue lá nas redes sociais, Instagram, Facebook e Snapchat, que por lá eu mostro bastante sobre o meu dia a dia, quais opções mais saudáveis e etc e tal. Um beijo e até mais. Tchau!